Boa tarde. Mais do que ligados será o tema das Jornadas Nacionais de Comunicação Social, que tem data marcada para os dias 24 e 25 de setembro. Sobre elas, nós vamos ficar a saber tudo através da diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica, Isabel Figueiredo, com quem vamos conversar dentro de minutos. Começamos pela atualidade religiosa. A Comissão Episcopal, Laicado e Família promoveu uma formação sobre planificação pastoral. Encontrar novas formas de pensar, planear e programar atividades e projetos que envolvam os jovens. O Papa Francisco pediu a toda a Igreja Católica para promover iniciativas com os jovens e não para os jovens. E para concretizar cada vez mais essa ideia, a Comissão Episcopal do Laicado e Família dinamizou uma formação sobre planificação pastoral. O encontro teve como objetivo projetar uma pastoral transformadora, generativa, sinodal e corresponsável. Uma planificação que, sendo sinodal, deve escutar a comunidade, deve escutar o ambiente, deve ser envolvente, não é? Nós temos estado a ver quais são os percursos desta planificação, de modo que, e depois é uma planificação que nasce de uma experiência, de uma reflexão, de um discernimento, de uma relação pessoal, de confiança, né? O objetivo desta formação, ou deste encontro, é também nós olharmos para os nossos projetos e percebemos que sentido é que os nossos projetos têm, que pastoral é que pretendemos, e nada melhor do que, às vezes, parar um pouco, refletir e, a partir daí, também perceber o horizonte de todos estes projetos. A formação decorreu no Seminário de Leiria e foi orientada por um padre salesiano com mais de 20 anos de experiência na pastoral formal e informal. O sacerdote da Eslováquia assinalou que é importante aprofundar a temática da planificação pastoral. Perché esistono diversi modelli di pastorale e ognuno anche incarna una antropologia diversa. Ci sono modelli molto tecnici, meccanistici, presi dall'industria, dal mondo organizzativo, che non sempre funzionano bene nella pastorale, e invece ci sono modelli anche fondati un po' meglio teologicamente, che rispettano anche la logica della fede. O especialista propõe que todos se tornem parte significativa da atividade para uma pastoral de processos e, na planificação do novo ano, sugere que se faça o possível pelo encontro presencial com os jovens, se a pandemia o permitir, claro, porque antropologicamente é uma categoria importante do cristianismo. Non esiste più il virtuale che non è reale, sempre sono mondi intrecciati, che è anche importante di investire nelle relazioni faccia a faccia, di gruppo, e riprendere anche quella fatica di incontro per non isolarsi in un mondo solo proprio, creato un po' da algoritmi. A formação sobre planificação pastoral congregou agentes da pastoral juvenil e vocacional, também do ensino superior e da pastoral familiar. Cerca de 70 pessoas de diversas dioceses, movimentos e congregações religiosas reuniram no Seminário Diocesano de Leiria. Aquilo que o Padre Voitas aqui nos está a trazer, não é? Para além de muitas ferramentas sobre como é que podemos planificar, mesmo pensar a própria planificação, por onde é que devemos olhar, as próprias reuniões de equipa, as reuniões de planificação, como é que tudo isto se pode pensar ainda antes de passar ao próprio ato de planificar, acho que ajuda muito, sobretudo neste contexto em que temos que olhar as coisas de um novo prisma, não é? De uma nova perspectiva. Nesta planificação temos de ter muito bem presente, não é? Aonde é que queremos chegar, sendo que uma coisa que este ano 2020 também nos vem ensinar foi que muitos podem ser os caminhos para lá chegar, e estamos a tentar focar-nos um pouco aí.
Num 2020 especial, com muitas particularidades, a planificação do novo ano no Colégio dos Salesianos, em Lisboa, foi desafiadora e exigiu criatividade. Na Pastoral da Juventude da Diocese de Setúbal, os planos ainda estão a decorrer. As atividades de anos anteriores não podem apenas ser aplicadas. O novo calendário requer algumas alterações. Agora não o podemos fazer. Este mês de setembro de 2020 é totalmente diferente do mês de setembro de 2019. Portanto, esta questão de tentar, promover encontros que não sejam de grandes massas presencialmente. Promover também a questão à distância, apesar de sabermos que à distância é muito mais difícil criar relação, manter relação, não é? E a nossa pastoral juvenil vive disto, da relação, do toque, do contacto. Claro que a presença real é muito importante e havendo condições para isso e havendo essa possibilidade, tentaremos que este ano possa haver essa presença e essa comunhão dos jovens com toda a Igreja, sendo que serão também projetadas outras possibilidades, se isso não for possível. A Igreja Católica em Portugal reuniu diversos agentes pastorais num encontro de formação sobre planificação pastoral. No início de um novo ano, envolto numa pandemia, quer-se projetar uma pastoral transformadora, generativa, sinodal e corresponsável. Em Fátima, a comunidade surda realizou a sua peregrinação anual ao santuário, uma oportunidade para valorizar a interpretação em língua gestual que marca as celebrações. O Santuário de Fátima e o seu grupo de intérpretes de língua gestual portuguesa dinamizaram a 6ª Peregrinação Nacional da Comunidade Surda à Cova da Iria. Vários peregrinos e intérpretes reuniram-se num encontro de oração, reflexão, alegria e convívio com um programa específico. Eu sinto que a peregrinação, de facto, é algo que é muito íntimo para mim, portanto, o dia 12 e o dia 13 tem bastante interesse para mim, tem um programa muito especial também, e então eu neste momento vim, não é? Sinto que faz-me falta também, sinto que me faz falta, sim, esta peregrinação. O acolhimento que o santuário faz aos peregrinos surdos é muito importante, porque sabemos que é também uma dimensão da fé, que é levar o Evangelho e levar a mensagem, no caso particular do Santuário de Fátima, levar a mensagem de Nossa Senhora, esta mensagem de esperança, esta mensagem evangélica. É fundamental chegar ao maior número de pessoas possível. Nos anos anteriores temos percebido que os surdos se sentem muito bem com estes momentos, porque finalmente podem fazer, por exemplo, a sua confissão coletiva, uma coisa que ao comum mortal não passa pela cabeça, que a pessoa surda também se queira confessar, por exemplo. E como é que uma pessoa surda o faz? E existe neste programa em específico esse momento de reconciliação, por exemplo, que é um dos momentos mais altos desta peregrinação da comunidade surda. A 6ª Peregrinação da Comunidade Surda ao Santuário de Fátima integrou pela primeira vez a Peregrinação Internacional Aniversária de Setembro. A procissão das velas é um momento especial e na oração do recinto, na Capelinha das Aparições, um dos mistérios do terço foi recitado em língua gestual portuguesa. Isso também é muito importante, que eles se sintam membros da mesma comunidade, ou seja, que não seja um grupo à parte para quem a gente faz algumas coisas especiais, mas não, fazem parte da nossa comunidade, adaptando-se a eles, às suas particularidades, mas acolhemos-los, com eles participamos e eles participam connosco. O Santuário de Fátima começou a celebrar a missa de domingo às 15, com interpretação em língua gestual portuguesa, em 2013, na Basílica da Santíssima Trindade. Uma celebração onde a comunidade surda se sente acolhida e integrada na Igreja e onde todos participam ativamente. Eu habitualmente venho à missa das 3, aos domingos, porque tenho intérprete de língua gestual e, claro, havendo intérprete de língua gestual, facilita-me. Se não existisse língua gestual ou intérprete, eu viria apenas em forma de passeio e de visita.
visita. Nesse momento, quando eu tenho a interpretação, é um momento que me arrepia, que me emociona. É interessante reparar o crescimento das pessoas, também o próprio conhecimento que as pessoas surdas têm da fé, de uma forma prática, não apenas de ouvirem dizer, mas de uma forma prática. E é extremamente consolador para nós ver as missas com os surdos já também a gesticularem, a responderem às coisas da missa, a responderem aos cânticos. De facto, Fátima tem este serviço e acho que é bastante importante. E eu, desde pequenino, a minha família é muito católica, praticante, e eu nunca percebia a informação que era transmitida. A minha mãe, de facto, foi uma pessoa influente na minha vida. Trazia-me aqui a Fátima também, mas não continuava a entender a informação. A partir do momento em que havia intérprete, eu comecei a ter acesso à informação. E também consegui perceber o significado daquilo que o padre dizia, das orações, e eu fiquei... e também a própria história da Nossa Senhora de Fátima. A primeira peregrinação da comunidade surda ao Santuário de Fátima realizou-se em setembro de 2015. O programa este ano terminou com a Eucaristia. Os peregrinos tiveram ainda a oportunidade de participar numa catequese sobre a mensagem de Fátima na manhã desse domingo. Estes são temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Agora olhamos as Jornadas Nacionais de Comunicação Social. Está connosco Isabel Figueiredo, é responsável pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica. Boa tarde, Isabel. Obrigado por estar no programa Eclésia. Então, estão aí as jornadas, a edição deste ano. Mais do que ligados, porque este tema tem a ver com o facto de estarmos tão, digamos, sintonizados e também conectados digitalmente por estes dias? Sim, quisemos dar a oportunidade de descobrir o que é isto, de estar ligados, todos sabemos o que é, não é? Mas nós queremos estar mais do que ligados e achámos que poderia ser um bom mote para as jornadas deste ano, que em tudo vão ser diferentes do que já aconteceu nos anos anteriores. Pela primeira vez elas vão ser realizadas via Zoom, quer dizer, são umas jornadas digitais. Foi essa a conclusão a que chegámos depois de falarmos com todos os secretariados do país, os secretariados diocesanos, e todos concordámos que este ano teria que ser assim. Portanto, é uma novidade, mas apesar de ser via Zoom, apesar de ser reunidos de uma forma diferente, nós acreditamos que vamos estar mais do que ligados. Partem do princípio também que é importante debater esta questão da comunicação neste ambiente muito específico de uma pandemia que alterou muito a forma das pessoas contactarem entre si. Andámos à volta disso mesmo, andámos a tentar perceber o que é que deveríamos fazer. Porque havia também quem pensasse que, a esta altura, nós já estávamos todos muito cansados de falar de pandemia e que devíamos apontar os nossos centros de atenção para outros lados. Mas a verdade impõe-se e, mais do que nunca, nós estamos a pensar sobre a pandemia e a falar sobre a pandemia. E, portanto, achámos que talvez fosse útil para todos nós, para todas as pessoas que trabalham a comunicação e, de modo especial, as pessoas que trabalham a comunicação social da Igreja, ou na Igreja e pela Igreja, que conseguíssemos olhar para esta questão da pandemia, de modo como é que ela afetou a comunicação pessoal, a comunicação institucional, e refletirmos sobre ela e tentarmos traçar linhas de futuro, que também é o que mais nos importa. Este encontro vai privilegiar nessa linha áreas temáticas, não é? Os participantes, consoante os seus motivos de interesse, poder-se-ão dividir por salas virtuais, mas que acabam por ser muito reais e terão temáticas como a informação, assessoria, a imprensa regional, os conteúdos para a pastoral, as liturgias online. São realidades que serão abordadas, tanto nestas jornadas, de uma forma assim mais aprofundada. Pois, isso também fez parte deste trabalho de preparação em conjunto e o que é que nós queríamos fazer e como é que podíamos fazer. O que nós sentimos foi que tínhamos que fugir completamente do esquema habitual, que nos reunia todos os anos em Fátima, nas Almos Carmeli nos últimos anos, em que nós estávamos todos numa grande sala a ouvir pessoas que entravam e saíam e que iam falando, e depois havia uma parte final em que dávamos a possibilidade das pessoas fazerem trabalhos de grupo, workshops que funcionavam já até de forma facultativa. A partir do momento em que estamos via Zoom ligados, temos que encontrar uma forma alternativa de trabalhar.
e aquela que nos pareceu melhor, porque as pessoas têm o facto de estarem ligadas digitalmente, diminui o tempo de capacidade de concentração e de atenção e de participação também. E, portanto, nós o que é que andámos à volta? Pensámos, ok, vamos ter um primeiro momento de uma conferência, de um período de reflexão que nos vai de certeza abrir muito os nossos horizontes. Com o Cardeal Tolentino Mendonça. Com o Cardeal Tolentino Mendonça, que está em Roma, como é óbvio, e que aceitou participar e ajudar-nos a pensar sobre este efeito da pandemia na comunicação. Aguardamos ansiosamente as suas palavras. E depois a seguir, e isso também haverá aí um tempo de debate, mas depois a seguir o que convidámos foi que os participantes escolhessem um tema que lhes interessasse particularmente e depois eles irão para as tais salas virtuais de que o Henrique falava e aí está uma pessoa que nós convidámos, portanto um dos nossos convidados, que vai falar um bocadinho da sua experiência na área escolhida e vai manter um diálogo, vai alimentar uma conversa com as pessoas que estejam presentes e depois traz à sala grande, onde nós nos voltaremos todos a encontrar, as conclusões do grupo. E assim, como essas áreas de que falou, portanto, que são áreas que são tão distintas a informação que nos interessa a todos. Ou à também a pastoral juvenil e universitária, não lembrei há pouco. Mas também há a questão dos jovens, não é? Sim, que nós também chamamos geração Z e também há a parte dos conteúdos digitais. Portanto, em cada uma destas áreas está uma pessoa, um convidado nosso, que depois que fará esse trabalho e que depois traz conclusões. E isto repete no primeiro dia e no segundo dia. No primeiro dia com um olhar mais abrangente sobre a sociedade, portanto, falamos de assessoria, por exemplo, com a diretora de comunicação da Fundação Carlos Gulbenkian, portanto, temos um olhar abrangente, ou falamos da geração Z com um jovem que está à frente de uma empresa que muitos conhecem, a DCK, que é um sucesso em termos de produção nacional e internacional, mas depois no dia a seguir afunilamos e temos um olhar mais centrado nas questões da Igreja. E aí já vamos ouvir convidados e vamos poder participar em temas que dizem exatamente respeito à vida da Igreja. E aí voltamos a falar da pastoral universitária, da informação religiosa e por aí fora. Como é que as pessoas podem inscrever? O sistema é o mesmo, não é? As inscrições estão online no site da Eclésia. E o que nós pedimos foi que as pessoas podiam escolher qual era o tema, a sala onde gostavam de participar. E depois teremos que fazer o trabalho da gestão da inscrição das pessoas. Provavelmente não vamos conseguir cumprir com todos os desejos de todos os participantes, mas vamos tentar fazer uma divisão homogénea, uniforme, interessante, de maneira a que todos os temas possam ter participantes. Mas também há a possibilidade, penso eu, não sei, que futuramente as pessoas poderão, terminadas as jornadas, talvez espreitar o que se passou na sala do lado. Sim, até porque quando vem à sala grande podemos estar todos, não é? Portanto, vamos ter esse momento. E também tenho a sensação, quando as pessoas se inscreverem e forem ver o perfil de todos os convidados e de todos os temas, pronto, também vão conseguir encontrar aquilo que mais gostam. Há sempre um momento importante nestes encontros e o facto de serem desta vez mais virtual não o anulou do programa, que é a entrega do Prémio de Jornalismo do Manuel Falcão. Sim, isso mantém-se, claro. Ele já está anunciado, a vencedora foi anunciada, a Cristiana do Jornal Expresso, com o trabalho extraordinário que fez sobre a cartucha. E os nossos 2 prémios que também vamos dar aos jornais, que também pelo seu centenário, prémios que também muito nos honram e de que muito nos orgulhamos. Aí vamos tentar fazer uma entrega física no local, não é? Mas transmitida online. É importante também este prémio que anualmente vai distinguindo estes trabalhos, no sentido de, na imprensa generalista, digamos assim, a ver quem se preocupe, tenha esta sensibilidade também pelo os temas da espiritualidade e o secretariado quer com este prémio também valorizar esses olhares. Sim, claro. Só faz sentido assim mesmo, não é? A espiritualidade, a vida da Igreja está na vida da sociedade, não funciona como num corredor à parte, não é? E, portanto, nós obviamente que gostamos e estamos atentos ao que se faz e têm saído ótimos trabalhos. Não tem sido fácil escolher os vencedores, não foi o ano passado, não foi este ano. E pronto, e é uma alegria para todos e eu penso que muitos de nós nos lembramos dos trabalhos que foram feitos sobre a cartucha, foram vários, escolher um deles não foi fácil. O ano passado todos nos lembramos também do trabalho vencedor no Algarve. Isto é a certeza de que a dimensão religiosa na vida das pessoas tem um valor e uma importância que dificilmente se pode negar. Quase no fim da nossa conversa, eu lembrava algo que disse logo no início, é que o programa e estas jornadas foram concebidas um bocadinho com
a partir do diálogo com os vários secretariados diocesanos das comunicações sociais, como é que está esta ponte, esta rede, digamos assim, de contacto e de proximidade em matéria de comunicação? Há um ano atrás, eu penso que exatamente aqui eu disse que essa era uma das minhas prioridades, não era? Portanto, era ir conhecer os secretariados diocesanos todos e tentar que essa ponte de que fala fosse cada vez mais fácil de transpor de um lado para o outro. Claro que sofremos, como todos nós, a pandemia marcou aqui um ponto e as minhas viagens não foram paradas, mas estão um bocadinho em suspenso, estou a meio da ponte, mas tem sido muito bom. Estas reuniões que fizemos virtuais com os secretariados foram muito boas, tiveram uma ótima participação e proximamente eu vou continuar o trabalho que iniciei, que é ir ao local, conhecer as pessoas e falar olhos nos olhos, e que faz toda a diferença. E percebe-se que em determinadas dioceses já há um trabalho muito elaborado nesta matéria e com ótimos resultados. Sim, é outra realidade que ninguém pode contestar. A pandemia mostrou isso, embora eu sempre tivesse essa percepção, mesmo quando iniciei esta função no Secretariado Nacional, eu sempre estive convicta de que já se fazia muita coisa e muito bem feita a nível nacional. E vou confirmando, não é? Vou confirmando. E vamos todos também. Muito bem, ficamos à espera das jornadas. Obrigado pela sua presença. Inscrevam-se, é só o que eu posso pedir. Exatamente. Ficamos por aqui. Eu recordo que ainda hoje, pelas 22h45, pode escutar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.